Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da 14ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de julho, dia de Nossa Senhora Rosa Mística, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ao orientar seus apóstolos para a missão, Jesus destaca o que considera importante. Não lhes apresenta uma lista de coisas para levar. Antes os convida a partirem despojadas e livres, sem dinheiro, sem sacola e só com a roupa indispensável. O objetivo é passar por toda parte anunciando que o reino de Deus está próximo, isto é, já está presente. Devem procurar hospedar-se em casa de pessoas confiáveis, ser portadores da paz, libertar as pessoas de tudo o que as oprime, demônios, ressuscitar os mortos e curar os enfermos. Jesus lhes dá a entender que encontrarão resistência, pois nem todos estão abertos ao projeto de Deus. Não devem, por cobiça, aproveitar-se do poder recebido, ao contrário, devem fazer tudo gratuitamente, pois tudo é dom de Deus. Querido irmão, querida irmã, as orientações aos apóstolos por ocasião do envio deixam claro que não pode haver distração, mas sim foco na missão. Jesus é minucioso nas atitudes e claro quanto às urgências. A evangelização que Jesus propõe é personalizada, isto é, de casa em casa, tendo a paz como grande anúncio. É interessante perceber que a construção da paz é a base para que a palavra de Deus tenha verdadeira acolhida. Em um mundo repleto de contradições, é urgente colocar-se em missão e encontrar meios para que a paz faça parte da convivência diária. A cultura da paz não é uma proposta abraçada apenas por algumas pessoas, mas uma missão coletiva e cultural. A missão é exigente, mas portadora de muitas alegrias. Proposta desse dia, recebemos de graça e de graça devemos dar. Encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Mestre e Senhor, envias em missão teus discípulos com recomendações precisas. Estar despojados de bens materiais, anunciar que o reino de Deus já está presente, conscientizar o povo a respeito da própria dignidade e curar os enfermos, ser promotores da paz,
Tudo isso com a marca da gratuidade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa quinta-feira, da 14ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de julho, dia de Nossa Senhora Rosa Mística, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Gênesis 44, do versículo 18 a 21, versículo 23, o 29, o capítulo 45, de 1 a 5. Também o Salmo responsorial, Salmo 104, 16 a 21, o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permite a teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um farol. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar a aquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou. E até agora não apareceu. Se me levardes também este e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pode, não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive. Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema da missão continua presente na liturgia deste dia. A missão de José, que reconheceu ser enviado por Deus ao Egito para salvar a muitos da miséria, inclusive sua família, e a missão dos discípulos de Jesus, que no evangelho de hoje recebem recomendações importantes de como agir nas atividades missionárias. A primeira leitura continua narrando a emocionante história de José,
que foi vendido pelos irmãos e prosperou no Egito, tornando-se proprietário de terras e bens. A história é narrada como uma novela, e no capítulo de hoje, José, profundamente emocionado, depois de ter ouvido de um dos irmãos, Judá, sobre os irmãos mais novos e saber que o pai ainda vivia, lhes revela a identidade, provocando grande emoção e embaraço neles, pois não conseguiam acreditar no que viam e ouviam. Depois de abraçar os irmãos, os consola e diz que tudo o que aconteceu foi porque Deus quis que ele viesse à frente para lhes preparar os caminhos e um lugar que os salvasse da miséria. Este emocionante episódio nos ensina uma grande lição: enxergar em tudo o que acontece na vida, até naquilo que aparentemente parece algo terrível, a mão de Deus, que cuida e ampara seus filhos. José, o jovem que foi vítima da inveja dos próprios irmãos, teria agora a missão de cuidar daqueles que um dia o tinham vendido como escravo. Os mistérios de Deus são insondáveis e sempre vêm em socorro daqueles que agem honestamente com justiça e amor. E por falar em missão, encontramos no Evangelho os discípulos sendo preparados por Jesus para serem operários na messe do Senhor. Jesus está os ensinando como procederem e qual o objetivo da missão. O objetivo é anunciar que o reino de Deus está próximo. Porém, a chegada desse reino anunciado depende dos procedimentos humanos. O meio para que ele aconteça é combater tudo que provoca sofrimento, doenças, morte, exclusões, demônios. Assim sendo, a missão dos discípulos é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. São coisas e situações que impedem a chegada do reino. É uma árdua missão e precisará do empenho, da coragem e da fé dos discípulos. Para tanto, é preciso doação total por parte deles. De graça receberam, de graça deviam dar. Eles precisavam de despojamento. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. É necessária uma entrega total, livre de qualquer amarra. Nada pode impedi-los de servir o próximo. Era preciso também observar a realidade, conhecer as pessoas, participar da vida delas. Assim seriam conhecidos os dignos e os indignos, os bons e os maus, os justos e os injustos. Jesus orienta seus discípulos a participarem integralmente da vida daqueles que fossem por eles visitados. Se não fossem bem recebidos, não deveriam deixar que isso atrapalhasse o entusiasmo pela missão. Sacudir a poeira dos pés ao sair desses lugares significa, dentre outras coisas, não dar importância às rejeições, não levando adiante essas situações. Deus, que é justo, saberá dar a recompensa a cada um conforme seus merecimentos. Vimos isso na primeira leitura com José e vemos essa alerta no final do evangelho de hoje. Querido irmão, querida irmã, que possamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, agindo sempre com justiça e amor no coração. Os frutos desse procedimento virão a seu tempo. E encerrando este momento, rezemos juntos. Rezemos juntos esta oração. Pai, dá-me a graça do despojamento de tudo que ao longo dos tempos impediu-me de ser fiel a Ti e a Teu reino que me cabe proclamar. Amém.